Os 12 apóstolos de Jesus Cristo foram homens simples, provenientes de diversas origens, como pescadores, camponeses e artesãos. Eram pessoas comuns, sem riquezas ou status social, mas com corações abertos à transformação. Deixaram tudo para seguir seu mestre, abandonando famílias, trabalhos e rotinas em nome de um chamado divino. Foram testemunhas oculares da vida, morte e ressurreição de Jesus e, por isso, chamados a espalhar o Evangelho pelos 4 cantos do mundo. No entanto, o testemunho deles não foi isento de desafios. Enfrentaram duras perseguições, rejeição, tortura e martírios por causa da fé, sacrificando suas próprias vidas por amor a Cristo. Suas mortes não foram naturais. Cada uma delas é um testemunho marcante de lealdade ao Mestre e da crueldade que a humanidade pode infligir ao seu semelhante quando confrontada com a verdade eterna. Ficou curioso sobre o destino dos 12 apóstolos? Se você pensa que eles tiveram mortes comuns e tranquilas, está enganado. Suas vidas e mortes são envoltas em mistérios, controvérsias e narrativas intensas, muitas vezes emocionantes e até mesmo macabras. Neste vídeo, iremos explorar todos os detalhes registrados nas Escrituras, assim como informações valiosas relatadas pela tradição cristã e por historiadores antigos e modernos. Apóstolo João, o apóstolo amado João, filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago, foi uma figura central entre os discípulos e cercado de um mistério espiritual profundo. Tinha uma relação especial e íntima com Jesus, sendo descrito como o discípulo a quem Jesus amava. Esteve presente em momentos cruciais da vida de Cristo, como a transfiguração, a ressurreição da filha de Jairo, a agonia no Getsêmani e a última ceia, onde se reclinou no peito do Mestre. Após a morte e ressurreição de Jesus, João desempenhou papel vital na igreja primitiva, especialmente em Jerusalém e na Ásia Menor. Segundo a tradição, foi perseguido sob o imperador Domiciano, capturado e lançado em um caldeirão de óleo fervente, mas milagrosamente saiu ileso. Diante do milagre, foi exilado para a ilha de Patmos, onde recebeu as visões apocalípticas registradas no livro do Apocalipse. João teria morrido de causas naturais por volta do ano 100 d.C., em Éfeso, com cerca de 94 anos de idade, sendo o único dos apóstolos que não sofreu morte violenta. Tiago, filho de Zebedeu, o apóstolo martirizado, irmão de João. Tiago fazia parte do círculo íntimo de Jesus e estava entre os mais próximos do Mestre. Presenciou eventos extraordinários, como a transfiguração, a ressurreição da filha de Jairo e o momento angustiante no Getsêmani. Foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado, tornando-se símbolo de coragem e fidelidade. Conforme Atos 12, 1-2, foi morto por ordem de Herodes Agripa I, provavelmente por decapitação, como forma de agradar aos líderes judeus. Sua morte ocorreu em Jerusalém, por volta do ano 44 d.C., deixando um legado de fé e bravura. Tiago, filho de Alfeu, o menor menos mencionado nos Evangelhos, Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago Menor, teve papel importante e ativo na igreja primitiva. Apesar de sua atuação discreta, ele era reconhecido por sua firmeza espiritual. A tradição afirma que ele foi martirizado em Jerusalém, lançado do pináculo do templo por se recusar a negar Jesus e, ao sobreviver à queda, foi apedrejado até a morte. Outros relatos afirmam que foi espancado com um bastão. Sua morte violenta reforça a realidade cruel enfrentada pelos seguidores de Cristo nos primeiros séculos. Pedro, a rocha Simão, chamado Pedro, era pescador na Galileia. Foi chamado por Jesus para se tornar pescador de homens, recebendo o novo nome que significa rocha, simbolizando sua fé sólida.
Testemunhou milagres impressionantes, como a caminhada sobre as águas, a transfiguração e a ressurreição da filha de Jairo. Foi o primeiro a declarar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Negou o Mestre 3 vezes durante sua prisão, mas foi restaurado após a ressurreição. Pedro tornou-se líder dos apóstolos e referência da igreja primitiva. Evangelizou em várias regiões e fixou residência em Roma, onde foi preso e condenado à morte sob o imperador Nero. Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo por não se considerar digno de morrer como seu Senhor. Sua morte ocorreu por volta de 64 d.C., no Monte Vaticano, local onde hoje se encontra a Basílica de São Pedro. Judas Tadeu, o patrono das causas perdidas. Conhecido como Tadeu, ou Judas, filho de Tiago, foi um dos apóstolos presentes na última ceia. Demonstrou um desejo sincero de compreender os ensinamentos de Cristo. Após a ascensão de Jesus, pregou intensamente nas regiões da Mesopotâmia e da Pérsia, enfrentando forte oposição. A tradição afirma que foi martirizado com Simão, o Zelote, sendo morto com golpes de machado ou espada. Por sua dedicação até o fim, tornou-se venerado como patrono das causas perdidas e desesperadas, representando a esperança em meio ao impossível. André, ou irmão de Pedro, foi o primeiro dos discípulos a seguir Jesus, após ser discípulo de João Batista. Teve um papel importante ao apresentar Pedro ao Messias. Esteve presente na multiplicação dos pães e peixes e seguiu com fidelidade até o fim. Evangelizou várias regiões após a ressurreição, como a Grécia, Ásia Menor e Escócia. Foi preso em Patras, na Grécia, onde foi crucificado numa cruz em forma de X, hoje conhecida como Cruz de Santo André. Pediu para morrer dessa forma por não se considerar digno de ser crucificado como Cristo. Filipe, o discípulo analítico natural de Betsaida, como Pedro e André, Filipe é lembrado por seu raciocínio prático e questionador. Quando Jesus o testou perguntando como alimentariam a multidão, Filipe respondeu de forma lógica, mostrando preocupação com os recursos. Após a ascensão, pregou na Ásia Menor e converteu muitas pessoas. Segundo a tradição, foi martirizado em Hierápolis, sendo crucificado de cabeça para baixo ou apedrejado durante perseguições sob o imperador Domiciano. Sua dedicação o transformou em um exemplo de fé racional aliada à obediência espiritual. Simão, o Zelote. Pouco se sabe sobre sua vida antes de seguir Jesus. Seu título sugere que fazia parte do grupo dos Zelotes, um movimento político-religioso judaico que buscava libertar Israel do domínio romano. Após a ascensão de Cristo, evangelizou em lugares como a Pérsia e a África. A tradição diz que foi barbaramente martirizado, teve seu corpo esfolado e depois cerrado ao meio durante uma violenta perseguição sob o imperador Trajano. Sua história é símbolo de transformação do zelo político em zelo espiritual. Bartolomeu, o homem sem falsidade. Apresentado a Jesus por Filipe, Bartolomeu foi elogiado pelo Mestre como um homem sem falsidade. Evangelizou a Índia e outras regiões orientais. Converteu muitas pessoas ao cristianismo, o que despertou a ira de governantes locais. Segundo a tradição, foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo, por se recusar a renunciar à fé em Cristo. Seu martírio brutal ecoa como um grito silencioso de fidelidade até o fim. Mateus, o evangelista. Antes de seguir Jesus, Mateus era conhecido como Levi e trabalhava como cobrador de impostos em Cafarnaum, uma profissão desprezada na época. Atendeu ao chamado do Mestre e deixou tudo para trás.
Escreveu o Evangelho que leva seu nome, dirigido principalmente aos judeus, destacando Jesus como o Messias prometido. Após a ascensão, pregou na Etiópia e Pérsia. Segundo a tradição, foi martirizado durante uma celebração da missa, morto por espada na cidade de Nadab. Seu evangelho é um legado eterno. Tomé, o incrédulo transformado. Tomé, chamado Dídimo, gêmeo, ficou conhecido por duvidar da ressurreição. Declarou que só acreditaria ao tocar nas feridas de Cristo. Quando o reencontrou, exclamou: "Meu Senhor e meu Deus!" Essa transformação tocou gerações. Evangelizou na Índia, fundando comunidades cristãs que existem até hoje. Foi martirizado em Chennai, transpassado por lanças. Sua trajetória mostra que mesmo a dúvida pode ser vencida por um encontro verdadeiro com Jesus. Judas Iscariotes, o traidor natural de Queriote, Judas foi o único dos apóstolos não galileu. Escolhido por Jesus, participava ativamente da missão, mas movido por interesses obscuros, traiu o mestre por 30 moedas de prata. Sinalizou a prisão de Jesus com um beijo, marcando um dos atos mais infames da história. Tomado pelo remorso, tentou devolver o dinheiro, mas rejeitado pelos líderes religiosos, tirou a própria vida. O Evangelho de Mateus relata que se enforcou. Atos descreve que seu corpo caiu e se rompeu. O campo comprado com o dinheiro ficou conhecido como campo de sangue. Sua morte é símbolo trágico do arrependimento sem perdão. Esses homens, com suas falhas e virtudes, transformaram o mundo com sua fé. Suas vidas e mortes continuam a nos desafiar a viver com a mesma coragem, fidelidade e amor por Cristo. Eles não apenas seguiram Jesus, mas foram até o fim, com corações inflamados pela missão do Evangelho. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: "Senhor, fortalece minha fé como a dos teus apóstolos." Curta, inscreva-se e compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas pela verdade do Evangelho. Que Deus te abençoe.